Olá, galera virtual. Bem-vindos ao canal Planeta das Notícias. Aqui falaremos sobre as principais notícias do dia, todos os dias, para você saber tudo o que rolou enquanto estava fazendo outras coisas, e não precisar passar minutos do seu tempo vendo o Jornal Nacional na Rede Globo, ou qualquer outra emissora chata. Então, se você está chegando agora, antes de mais nada já deixe seu like e se inscreva no canal, que tem muita coisa boa vindo por aí. Vamos agora para o Giro de Notícias, onde falaremos sobre futebol, política, finanças e um pouquinho de celebridades. Vamos lá? Para os futeboleiros de plantão, hoje temos a seguinte notícia: fim dos 90 minutos nas partidas. Será? Nesse fim de semana, a International Football Association Board irá discutir o fim dos 90 minutos no jogo de futebol. Segundo Marca, presidente da FIFA, Gianni Infantino abriu a discussão por conta da perca de tempo durante as partidas e o mandatário planeja uma mudança em relação ao modelo atual. E as medidas que serão adotadas não serão aplicadas de forma imediata, mas a mudança no tempo dos jogos poderá ser vista em 2024. Será? Igual ao basquete. Além disso, a regra atual do impedimento também deverá ser um tema de discussão dentre os membros do IFAB, uma vez que Arsène Wenger, diretor de desenvolvimento da FIFA, é favorável a uma modificação. Tratado em reuniões anteriores, Wenger procura beneficiar o atacante em perda do defensor. A mudança sugere que um jogador esteja habilitado a seguir jogando caso a última parte do seu corpo esteja alinhada com o do zagueiro, permitindo que o atleta fique frente a frente do defensor e possua vantagem. A partir de julho, o IFAB determinou algumas mudanças no futebol, por conta das provocações de Dibu Martínez contra seus adversários em disputas de pênaltis. Os goleiros não poderão distrair o cobrador, retardando a execução dos pênaltis. Além disso, o tempo de comemoração de gol dos jogadores será acrescido pela arbitragem. Alguns espectadores estão dizendo que o tempo cronometrado será igual ao basquete, e o impedimento deveria ser somente a partir da linha da grande área. Placares seriam iguais a de futsal. Qual a sua opinião sobre o assunto? Diga aqui nos comentários. Lionel Messi quer ser inspiração para o futuro. Ele foi anunciado como vencedor do prêmio The Best FIFA Player 2022. Em vez de falar sobre suas conquistas, recordes, títulos ou prêmios individuais, o atual jogador do Paris Saint-Germain, que se tornou uma lenda do Barcelona, afirmou que gostaria que sua carreira servisse de inspiração para as próximas gerações, que deseja ser um exemplo para as crianças e jovens, mostrando que é possível superar obstáculos em momentos difíceis. Apesar de já ter conquistado tudo o que sempre sonhou, Messi não esquece situações desafiadoras que teve de superar, dentro e fora do campo, para nunca desistir. Ele quer mostrar que tudo é possível. A única coisa que sempre tentei é me comportar com respeito e humildade. Trabalhar, lutar pelos meus sonhos e objetivos. Tive que cair muitas vezes e não conseguir cumprir. Sempre decidi levantar e tentar novamente. Aconteceu-me muitas vezes com o Barcelona e muito mais com a Argentina, com muitas derrotas dolorosas. Acho que a minha mensagem para os meus filhos e para os jovens que me olham ou que me seguem é lutar pelos seus sonhos. Lutar e mostrar que tudo é possível, concluiu o Rosário em entrevista ao Sport durante sua primeira temporada para o PSG. A carreira de Lionel Messi será lembrada pela história do futebol, em especial pela sua decisão de continuar na seleção argentina, apesar das críticas após perder 4 finais consecutivas. Ele superou as dificuldades e, mesmo veterano, conquistou o Mundial, a Copa América e a Copa dos Campeões, transmitindo ensinamentos valiosos, mais do que troféus.
O que o jogador ensinou foi a importância de persistir. Esse é o legado que ele deseja deixar para gerações futuras, para que possam se inspirar e superar obstáculos em suas próprias vidas. Gol de Puma Rodrigues traz o Vasco à tona. O vascaíno está acostumado a ter gols marcantes por estrangeiros, mas um uruguaio não balançava a rede desde 2014. Na goleada do Vasco sobre o Boa Vista por 4-1 em São Januário. Gol feito pelo carioca, lateral direito Puma Rodrigues. Marcou seu primeiro gol pelo Vascão. Vale lembrar que o maior artilheiro estrangeiro do Vasco é um uruguaio, o atacante Vila Doniga, que fez 83 gols entre os anos de 1938 e 1942. 135 gols foram marcados por estrangeiros desde 2012, de 6 nacionalidades diferentes. A maioria feitos por Germán Cano, que balançou a rede 43 vezes entre os anos de 2020 e 2021. O argentino é o segundo maior artilheiro da história do Vasco. Nesse novo recorte, contando apenas as últimas 12 temporadas, Riascos vem em seguida, com 20 gols. André Rios fez 15, Tenório 14 e Maxi Lopes fecha o top 5 com 11 bolas na rede, com 3 argentinos entre os goleadores. É natural que a Argentina lidere o ranking por países, com 79 gols marcados por 8 jogadores. Os colombianos aparecem na sequência, com 31 bolas na rede, feitos por 6 atletas. O Equador fica em terceiro lugar, graças aos gols de Tenório, o Demolidor, que jogou no Vasco em 2012 e 2013. Galarza representa o Paraguai, com 4 gols, um deles marcado no Carioca deste ano. O golaço de falta de Palácios, na Série B do ano passado, é o único gol marcado por um chileno desde 2012. O que você acha disso? Os gringos estão carregando o time ou eles têm jogadores bons nacionais também? Deixe sua opinião nos comentários. Prós e contras do Andrei no Vasco. O Vasco acertou com seu 13º reforço para a temporada no último final de semana. Trata-se do volante Andrei Santos. Após a novela, o Gigante da Colina superou todos os bloqueios e chegou a acordo com os envolvidos. O Chelsea e os empresários do meio-campista, além do próprio jogador, para contar com os serviços da promessa de 18 anos até o meio do ano. Conforme vinculado pela imprensa nacional nos últimos dias, Andrei volta a São Januário por empréstimo. O vínculo deve ser até o início de junho, já que os Blues querem contar com o meia na pré-temporada, para o calendário de 2023 e 2024. Ou seja, será só uma segunda passagem curta do volante pelo clube que o revelou para o Sport. O marco com tão pouca idade, Andrei Santos, de 18 anos apenas, foi o volante com mais gols em todas as séries A e B do Brasileirão 2022. E também o artilheiro do Sul-Americano Sub-20, ao lado de Vitor Roque. Ele teve 33 jogos, 8 gols, 204 bolas recuperadas, 60% de duelos ganhos e 100 faltas sofridas. Jogou contra o Uruguai, Venezuela, Equador, Colômbia, Argentina e Peru. Marcou gol em 75% dos jogos, 6 de 8, da seleção brasileira na competição. Outros clubes estão de olho. Outros pontos favoráveis do negócio. O Chelsea será o responsável por pagar 100% do salário do jogador durante esse período de empréstimo. E claro, o Vasco também ganha em manter uma boa relação com a equipe da Premier League. Os jovens Rodrigo e Marlon Gomes, conhecidos de longa data de Andrei, também vão se beneficiar com o retorno do volante, já que existe um bom entrosamento entre eles. Todos ganham, incluindo o nosso Gigante da Colina. O novo reforço ainda vai poder utilizar esses meses para não perder o ritmo e voltar voando ao Blues. Irá prejudicar os jogadores? O Vasco vai ganhar, e muito, com a chegada de André. Porém, é inegável que essa negociação também tem os seus contras. Andrei chega com potencial para ser titular, o que é ótimo. Mas a longo prazo nem tanto assim, já que sua estadia em São Januário será curta.
O volante vai defender o time somente até o meio do ano. Em seguida, o técnico Barbieri terá de encontrar uma forma de preencher esse buraco, um possível grande problema para o treinador. Vale mencionar que o jovem foi o principal nome do Vasco no ano passado, sendo um dos pilares da equipe na campanha de acesso à Série A do Campeonato Brasileiro. A tendência é que ele recupere esse espaço. Andrei vai estar à disposição em apenas 16 jogos do clube até junho. Isso se o time avançar às finais de Campeonato Carioca e às oitavas de final da Copa do Brasil. E digo mais, ele deve participar da preparação e da Copa do Mundo Sub-20, que começa em maio. O número pode oscilar, já que o Brasil pode não chegar à decisão do Mundial, e que o Vasco ainda está lutando pela vida no estadual e na competição da CBF. Desastre do Flamengo na Recopa. Seria fácil colocar na conta só do técnico, Vitor Pereira. A atuação ruim do Flamengo na Recopa, perdida para o Del Valle. Outra alternativa seria culpar a diretoria pelas férias prolongadas. Pré-temporada curta, troca de treinador, que entre nós foi muito mais do que necessária. Uma terceira opção é apelar para o sensacionalismo e apontar falta de raça de jogadores. A realidade, no entanto, é mais complexa. A perca do título da Recopa tem culpa de todos os envolvidos. No Flamengo, jogadores, técnicos, diretoria, em diferentes parcelas, todos eles, membros de um clube milionário, perderam para uma equipe com claras limitações técnicas, o Del Valle. Ainda que bem armada, haverá quem argumente que o Flamengo concluiu 26 vezes a gol na decisão do Maracanã, com mais de 70 mil pessoas. Mas só 4 desses arremates foram na direção da meta. E o Del Valle, em casa, também teve número similar de outros chutes. Foi pau a pau. O elenco mais caro da América do Sul começou com enormes dificuldades para encontrar caminhos, diante de um Del Valle diferente do habitual. Arrascaeta gerou polêmica. O time equatoriano não se abriu como de costume e não fez questão da posse de bola. Armou uma linha de 5 defensores, sendo que eles atuavam em uma linha bem adiantada. Resultado: no início o Flamengo tinha bola, mas tinha pouco espaço para circulá-la no meio. Seria necessário apostar em bolas de profundidade para pegar a linha adiantada do Del Valle. Só que o principal lançador do Flamengo, Arrascaeta, talvez tenha sido uma das suas piores atuações com a camisa rubro-negra. Para se ter ideia, acabou só com 63% de passes certos. Errava tudo: assistências, toques simples, conclusões. Além disso, faltava um jogador com velocidade. Mas o uruguaio não era o único do quarteto com futebol pobre. Circulando fora da área, Gabigol esteve também bem pouco produtivo e não entendeu como explorar a linha defensiva equatoriana. Pedro não conseguiu ganhar bolas, fazer pivô, gerar jogo. Everton Ribeiro também capengou depois do intervalo, a ponto de perder a posse no lance em que conduzia. A formação de Vitor Pereira, apesar dos altos elogios do português que vê evolução, também não funcionou. Cabia ao frescor dos laterais Ayrton Lucas e Varela gerar as chances pelas pontas, que levaram os 2 arremates na trave. Mas fora isso, faltava ao Flamengo a fluidez das tabelas de anos anteriores. O jogo era prejudicado também pelo excesso de paradas do árbitro. Permitia cera e demorava incontáveis minutos para revisões de VAR. O cenário cada vez pior no segundo tempo. Um time parecendo cansado não conseguia mais criar diante do Del Valle, limitando-se a chuveiros na área. Vitor Pereira demorou muito para trocar. As entradas de Everton, Cebolinho e Matheus Gonçalves pelas pontas pelo menos deram alternativas das jogadas em profundidade pelas pontas. O menino da base, com 17 anos, destacou-se pelos dribles, embora com dificuldade de acertar os passes ou chutes finais. E Everton deu o passe do gol derradeiro, mas faltou aquele punch aos titulares. Aquele soco, talvez fruto das férias prolongadas dadas ao elenco, que voltou quase no final de dezembro.
Lembremos que Dorival Júnior, que alguns acham que deveria ficar, defendia férias ainda maiores, até o início de dezembro. A decadência rubro-negra iniciou-se no final de sua gestão. O desespero levou ao gol do Arrascaeta, mas não foi suficiente para mudar a cabeça rubro-negra. Seguiu jogando de forma aleatória, e nem mais 30 minutos de prorrogação foram suficientes para alterar o placar. Ao final, diante dos desempenhos dos times nas duas finais, a decisão dos pênaltis fez sentido. De novo o Gabigol, o melhor batedor, não cobrou a primeira. Hora do Flamengo se reinventar. O saldo do jogo é que chegou a hora do time rubro-negro se reinventar. Remontar seu time, desapegar das memórias de títulos das últimas temporadas. Não se trata de guerra arrastada, demissões, nada do tipo. É preciso fazer mudanças estruturais no time. Colocar estrelas em má fase no banco. Encontrar uma nova fórmula. Cabe a Vitor Pereira esse papel. No momento, a torcida do Flamengo busca respostas, e o time terá mais um teste importante nesse final de semana, quando enfrentará o Vasco pelo Campeonato Carioca. Uma derrota no Clássico pode significar mais pressão, tanto para o técnico quanto para a diretoria rubro-negra, que ainda é cobrada por mais esforços no elenco. O Clássico dos Milhões será disputado no domingo, às 18h10, no horário de Brasília, no Maracanã. O Flamengo é o líder da Taça Guanabara, com 23 pontos, e pode garantir o título antecipado do torneio em caso de vitória. E aí, vocês acham que tem jeito do Mengão se reerguer? Deixe nos comentários sua opinião. Por enquanto é isso, galera virtual. Esse foi o Giro de Notícias. Daqui a pouco retornamos trazendo notícias sobre política. Então fique ligado. Deixe seu like, se inscreva no canal e na hora do almoço continuamos nosso Giro de Notícias. Até já, valeu!